46 é muito conhecido, mas a palavra do Senhor ela se renova todos os dias no nosso coração, né? Então, Marcos 10, 46 até o 52. E a palavra do Senhor diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenho vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Agora, no final do ano, é um ano que geralmente a gente fica muito reflexivo, né? E a gente começa a meditar, pensar, parece que passa um filme na nossa cabeça, né? E a gente começa a pensar nas metas que a gente projetou para esse ano, tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que a gente projetou e acabou não conquistando. Às vezes bate até uma frustração e a gente começa a pensar: nossa, eu quis tantas coisas e às vezes eu estou parado como esse cego à beira do caminho. Que como a palavra aqui do Senhor diz que além de cego e mendigando, ele estava à beira do caminho. E muitas vezes a gente se encontra nesse final de 2024 parado à beira do caminho. E meditando nesse versículo, Deus começou a falar muito no meu coração. Quantas vezes nós estamos como Bartimeu? Não só à beira do caminho. Às vezes a gente também está cego. Às vezes, se fosse para ter um título essa mensagem hoje, eu colocaria assim: a cegueira que nos move. Porque às vezes nós estamos cegos espiritualmente e até às vezes emocionalmente. Às vezes a gente não está cego fisicamente, mas nós estamos cegos espiritualmente e emocionalmente, de tal fato que nos deixa parados na beira do caminho. Era talvez para a gente estar muito mais avançados nesse período do ano. E às vezes algo nos paralisou. Às vezes algo nos deixou no meio do caminho. E nos paralisou de tal fato que nos deixou, além do meio do caminho, mendigando. Olha a história desse mendigo, Bartimeu. Ele vivia numa situação tão complicada que ele estava mendigo, sendo sustentado por pequenas migalhas. As pessoas passavam lá e davam o resto para ele, o pouquinho para ele, o que sobrava para ele. E ele tinha que se contentar com aquilo. E quantas vezes na nossa vida a gente está assim, se contentando com o resto da vida? Às vezes a gente não está vivendo a vida que realmente nós deveríamos viver. Porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente ergue a nossa mão e fala: Senhor, eu te aceito como o único e verdadeiro Salvador da minha vida. Quando a gente desce as águas do batismo e nós aceitamos Jesus, Jesus ele nos traz a salvação. O sacrifício de Cristo nos traz a salvação. Porém, não é só isso que Jesus nos deu. A palavra dele é clara, ele diz que nos deu vida e vida em abundância. E quando a palavra do Senhor fala que ele nos deu vida e vida em abundância, quando eu escuto abundância, é algo que sobra, é algo que multiplica,
é algo que eu tenho que sobra de uma forma que eu estou compartilhando com o meu irmão. E aqui eu não falo só de vida financeira. Aqui eu falo de prosperidade em todas as áreas da minha vida. E por que eu não estou vivendo isso na minha vida? Por que eu estou vivendo uma vida miserável, uma vida medíocre, uma vida de sofrimento, uma vida triste, uma vida de amargura? Por que será que muitas vezes eu me encontro como esse cego, à beira do caminho, me contentando com tanto sofrimento, me contentando com o resto, me contentando que outras pessoas estão vivendo no meu lugar como protagonista da minha história? Esse mendigo estava ali por muitos anos. Às vezes ele já mudou de lugar, de rua, às vezes ele já estava em outros lugares, só que ele continuava o mesmo. A situação era sempre a mesma. A rua mudava, os dias mudavam, as pessoas que passavam por ele mudavam, mas a situação dele permanecia a mesma. Nessa versão que eu li aqui da minha Bíblia, tem uma versão diferente, mas na versão NTLH, que é uma versão que eu gosto mais, uma linguagem mais atualizada, diz assim, no finalzinho, que quando ele encontra Jesus, e Jesus faz essa pergunta para ele, eu não sei se alguém tem uma versão diferente, Jesus fala assim para ele: o que tu queres que eu te faça? Nessa que eu estou lendo aqui, ele diz assim: mestre, que eu tenha vista. Nessa versão NTLH diz assim: quero ver de novo. Engraçado que uma versão muda um pouquinho da outra. Então a Bíblia comprova que esse cego, ele já enxergou uma vez. Então essa história é muito parecida com a nossa. E eu achei fantástica essa história porque quantos de nós às vezes já vivemos uma vida plena? Às vezes a gente já viveu uma vida melhor e às vezes paramos no meio do caminho. Ou às vezes a gente não viveu uma vida plena ainda. E aí, meditando nessa história, Deus me levou a imaginar dois tipos de cegueiras. Existe a cegueira que muitas vezes pode ser, como Jesus já teve vários tipos de milagre, aqueles cegos que foram cegos de nascença. Aquelas pessoas que já vieram do ventre cegos. E olhando aqui para o lado emocional, existem pessoas que já vieram de lares desestruturados, já vieram de situações difíceis, de famílias difíceis, então elas não sabem o que é viver uma vida plena. Elas estão tão acostumadas numa vida de sofrimento, numa vida de tristeza, de amargura, que ela acredita que aquilo ali é o que ela tem que viver mesmo. Então ela acredita que o sofrimento faz parte da história dela. E Jesus não tem isso para nós. É claro que o sofrimento, ele nos faz crescer, nos faz amadurecer. Jesus permite algumas situações, sim. Mas tudo tem prazo de validade. Não é para a gente estar sofrendo para sempre, todos os dias. A própria Bíblia diz em Provérbios que estar sempre triste resseca os ossos. Então nós não devemos estar sempre tristes. Estar sempre triste nos traz doenças, traz morte, traz cegueira espiritual, cegueira emocional e nos faz parar. E Jesus não quer ver a gente à beira do caminho. Não quer ver a gente paralisado, porque Ele tem muito mais para nós. Então tem pessoas que elas não conseguem enxergar na vida, porque elas já estão tão acostumadas naquele ciclo, estão tão acostumadas com aquela vida de sofrimento, ver pais brigando, relacionamento dos pais estruturado, aquela confusão na casa, que eles aceitam um casamento confuso, um casamento onde tem conflito, um casamento onde tem abuso verbal, porque era isso que eles viam na família deles. E eles acreditam que aquilo é o padrão de relacionamentos que eles precisam aceitar. Porque era aquilo que eles viam ali. São os cegos de nascença. Porém, existem pessoas que às vezes vieram de um lar bom, enxergaram, já viram a cor, já viram o sol,
já viram a vida como era bela, já conseguiram enxergar a beleza da vida. Porém, ao passar do tempo, por algum sofrimento, algum trauma, como foi o caso de Bartimeu, alguns estudos dizem que ele foi furado os olhos dele, Alguns estudos dizem que ele foi cego por algum motivo. Eu não me aprofundei a história dele, mas que ele foi cego por algum motivo, por algum trauma. E aconteceu exatamente isso com algumas pessoas. Ao decorrer do tempo, nós perdemos a visão. Ao decorrer do tempo, a gente perdeu o brilho da vida. Deixou de ver, a vida começou a ficar cinza. A vida começou a ficar escura. A vida começou a ficar sem graça. A vida começou a perder o sabor, a alegria. E aí a gente começa a não ver mais sentido para viver. Começa a não querer mais fazer aquelas mesmas coisas que a gente se alegrava. E aí começa a paralisar. Começa a não querer mais prosseguir. E aí começa a se contentar com aquelas coisas que a vida vem oferecer. E Jesus não tem isso para nós. Jesus tem muito mais para nós. E a palavra do Senhor diz, Bartimeu não sabia. Mas a Bíblia aqui, na versão NTLH, também diz assim, que Jesus encontrou o cego. Quando eles saíram da cidade, quando eles chegaram nesse local, eles encontraram o cego. Jesus já tinha um encontro marcado com esse cego. Só ele que não sabia. E quando Jesus chega em qualquer cenário, ele muda. Ele muda qualquer cenário. Só que tudo isso depende de nós. Jesus pode mudar e curar um cego de nascença. Jesus pode curar um cego que ficou cego pelo percurso. Mas isso depende de nós. Porque se a pessoa não quiser ser curada, até Jesus não vai interferir no livre-arbítrio dela. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Se ele bater na porta e eu abrir, ele entra. Se eu não abrir, ele não tem como ele fazer o milagre do lado de fora. Então eu preciso abrir a porta e falar, entra Jesus. Aqui Jesus ele é tão lindo que ele fala assim, o que você quer que eu te faça? Jesus sabia que ele estava cego. Jesus via que ele era mendigo, que ele estava mendigando, que ele era pobre, que ele estava numa condição de rua, que ele precisava de um milagre, ele precisava de uma vida transformada, ele precisava que a vida dele houvesse uma transformação. Mas ele precisava falar o que ele queria. Jesus não ia entrar na vida dele e fazer uma mudança se ele não quisesse. Então precisava que ele abrisse a boca dele e falasse, eu quero ver de novo. Esse mendigo ele já estava cansado daquela vida. Só que ele estava carregado de dor, de sofrimento, de cansaço. Porque a gente vê nessa fala aqui, uma fala carregada de sofrimento, que ele fala assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na versão NTLH fala assim, tenha pena de mim. A pena é um dos sentimentos piores que existe. Quando você fala assim, tenha pena, tenha dó, é a mesma coisa que você fala assim, aquela pessoa não presta para nada, não serve para nada. E ele está falando aquilo dele mesmo. Então, é como se ele tivesse perdido a esperança dele mesmo. Como se ele acreditasse que ele não tivesse realmente um valor nenhum. Como se ele acreditasse que nada mais para ele adiantasse. Ele estava num nível de sofrimento tão grande que ele já não aguentava mais aquela situação. E quantos de nós às vezes estamos numa situação que a gente não aguenta mais? A gente não aguenta mais tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia. E todo esse sentimento é chamado depressão. E às vezes a gente até finge para as pessoas que está tudo bem. Mas ninguém sabe o que está se passando aqui dentro. Mas o sofrimento está instalado ali dentro. Carregado de angústia, carregado de dor,
carregado de angústia. A palavra dele fala assim: tenha pena de mim, misericórdia de mim, eu não aguento mais. E aí a multidão falava assim: cala a boca, fica quieto. A Bíblia diz que tinha uma multidão de pessoas ali passando atrás de Jesus. E a multidão falava: fica quieto. Vai ver, não aguentava mais ouvir aquele mendigo pedindo dinheiro. Aquele mendigo ali pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Porque essas pessoas, às vezes, que estão nesse quadro, gostam, às vezes, de se vitimizar. Gostam, às vezes, de ficar roendo o osso ali, roendo as feridas, reclamando, murmurando, porque elas estão presas ali no ciclo vicioso. É muito difícil quando a pessoa está num ciclo ali, preso naquela dor ali dela. Ela não consegue furar aquela bolha e sair dali. Essa semana mesmo eu estava atendendo uma cliente e ela estava presa nessa questão da procrastinação e já tem 2 semanas que a gente está trabalhando isso, ela não conseguia sair. E eu falei para ela, falei assim: olha, você já percebeu que você tem um trabalho para entregar dia X, você dá conta de entregar esse trabalho dia X, mas você faz um monte de coisa e vai entregar esse trabalho no dia, justamente para você não conseguir entregar o trabalho nesse dia, para chegar no dia você não dá conta de entregar, só para você ter o prazer de falar: eu sou incapaz, eu não dei conta, eu não consegui, eu não consigo, só para você se automutilar, só para você murmurar, só para você reclamar, só para você se xingar, só para você se ofender. Você está vendo como você está presa nisso? Não precisa nem do outro xingar ela mesma se xinga, ela mesma se condena, e ela está presa naquele ciclo, porque a gente não percebe, às vezes acha que é bobeira, não, é só, aconteceu, não aconteceu, já é um vício da mente, de fazer isso mesmo para quê? Para a gente se automutilar. Só que isso não é só emocional, é espiritual também, porque o diabo está o quê? A derredor. E o maior campo de batalha do diabo é a nossa mente. E se a gente não se conhece, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E ele sabe exatamente onde é o nosso ponto fraco. E aí ele vai agir exatamente no nosso ponto fraco. E aí ele vai lá com a semente: tá vendo? Você não presta para nada mesmo. Tá vendo? Para que você vai existir? Vai embora mesmo, se mata mesmo, se joga mesmo, se xinga mesmo, você não presta mesmo. E aí essa pessoa cada vez vai se piorando mais, cada vez vai se definhando mais. E a multidão que está preocupada com seus próprios interesses fala: cala a boca, chega, não reclama não, fica quieto. Só que Bartimeu ouviu, a Bíblia diz que ouviu que era Jesus que vinha. Glória a Deus. Ele ouviu que Jesus vinha. E a palavra diz que o quê? A fé, ela vem por ouvir. Não é pelo ler, não é pelo ver, é pelo ouvir. Glória a Deus. E o Bartimeu sabia que aquele nome tinha poder. Aleluia. Que o nome de Jesus tinha poder. Mesmo sem ele ver, mesmo sem ele ler, ele ouvia que o nome de Jesus tinha poder. Ele já poderia ter escutado muitas vezes as pessoas falando de tantos milagres que aquele Jesus tinha falado, tinha feito. Ele já tinha escutado tantas maravilhas e quantos cegos aquele Jesus tinha curado. E quando Bartimeu falou assim, ouviu assim: ó, Jesus vai passar por aqui, provavelmente ele falou assim: aqui está uma esperança. Eu cansei de viver essa vida de mendigo. Eu cansei de viver essa vida de escravo. Eu cansei de viver essa vida de migalhas. Eu cansei de viver essa vida miserável. Não é isso que Deus me deu. Não é isso que Deus me projetou. Um dia eu já enxerguei, um dia eu já trabalhei, um dia eu já tive uma vida digna. Eu quero isso de novo para mim. Então eu vou tentar. E mesmo com uma fala carregada de dor, ele gritou do jeito dele. E ele começou a gritar:
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele teve que enfrentar o quê? A multidão. E aí a multidão falava assim, cala a boca, fica quieto. E ele gritava cada vez mais alto. Ele teve o quê? Coragem. Mesmo mediante a dor, ele teve coragem. E ele enfrentou a multidão. Água pra mim. Ele teve coragem, mesmo mediante a dor. E Jesus ouviu a voz de Bartimeu. E alguma atitude dele chamou a atenção de Jesus. E não foi o tom de voz de Bartimeu que chamou a atenção. Não foi o grito de dor que chamou a atenção de Jesus. Não foi a humilhação que Bartimeu estava no tom de voz dele que chamou a atenção de Jesus. Não, foi a coragem de Bartimeu que chamou ele. Glória a Deus. Foi a intenção de Bartimeu que chamou a atenção de Jesus. Foi a mesma coragem que chamou a atenção de Jesus daquela mulher do fluxo de sangue que enfrentou a multidão, sabendo que ela poderia ser apedrejada, porque ela era uma mulher considerada uma mulher impura, e ainda tocar a orla de um homem no meio da multidão. E Jesus viu a coragem daquela mulher a enfrentar a multidão e ainda tocar nas vestes de Jesus. E Jesus parou tudo para ouvir a voz daquele homem. Ele ouviu a voz daquele homem. E a Bíblia diz que ele para. Ele para e diz, chamem ele. Glória a Deus. Jesus foi chamar a atenção de Jesus porque ele viu que Bartimeu, mesmo mediante a dor, não abaixou a cabeça para aquela multidão. Mediante a dificuldade, ele não teve medo, porque ele estava cansado daquela situação. E chega uma hora que ou a gente desiste de uma vez, ou a gente se enche de força e vai buscar a solução. E Bartimeu entendeu, como Pedro diz, que não existe outro caminho a não ser ele. Para onde a gente vai, que só ele tem a palavra de vida eterna. E aí Jesus manda chamar Bartimeu. E aí mais um desafio que Bartimeu enfrenta. Na minha versão NTLH, que é a versão que eu falei que eu mais gosto, os discípulos chegam nele e falam assim, coragem, homem. E nesse tom, quando eu li, dá uma impressão de desprezo, tipo assim, levanta aí, né? A gente teve que parar tudo. Às vezes eu até acho que foi Pedro que falou isso pra ele. Tipo assim, nós vamos ter que parar tudo por causa desse mendigo. Quando eu li, eu fiquei meio assim, tipo, coragem, né? Tipo, levanta, né? Vamos lá. Então, além de tudo, ele ainda teve que lidar com desprezo, né? Porque a gente sabe que nós somos homens. Nós somos falhos também. Então, ele precisou lidar com isso. E ele não se importou. Ele levantou. E aqui eu não vou entrar em detalhes, porque eu lembro que uma vez eu já ministrei sobre isso, já preguei aqui sobre Bartimeu. A única coisa que ele tinha, eu vou passar bem por cima, a única coisa que ele tinha era uma capa. E eu vou falar bem rapidamente sobre isso. A capa era a única coisa que Bartimeu tinha, que dava garantia para ele de ser um mendigo para poder receber a esmola. Sem essa capa, ele não recebia esmola. Ele não podia receber esmola. Era como se ele fosse mais um indigente. Com essa capa, ele poderia receber esmola. Sem essa capa, ele não tinha o direito. Quando os discípulos falam coragem para ele sair de lá, a Bíblia diz que ele lança fora essa capa. Então, ele jogou a capa fora. Então, ele se levantou com tanta fé que ele falou assim, eu não estou nem aí para o que vai acontecer. Eu tenho fé que esse encontro vai me render algo sobrenatural. E ele vai ao encontro de Jesus com essa fé, crendo que Jesus vai fazer o sobrenatural na vida dele.
E ele vai até a presença do Senhor com essa fé, crendo que Jesus vai mudar a história dele, crendo que Jesus vai escrever uma nova história para ele, crendo que Jesus vai transformar a história dele. E ele vai caminhando diante de Jesus. E chegando diante do mestre, o Jesus faz aquela pergunta. Nós já vimos que ele fala: o que queres que eu te faça? E ele fala: quero ver de novo. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Na versão NTLH diz assim: vá, você está curado. Primeiro ele fala: vá. Tipo assim, você foi curado, agora pode ir, vai embora, você está liberado. Ele não falou assim: pode ficar, me dá uma oferta, pode ficar, agora você tem que ficar comigo, pode ficar, agora eu preciso de você para minha obra. Vai, mas você precisa caminhar comigo, eu preciso de você, você é meu, você tem que estar do meu lado ali, eu preciso... Não, ele só falou assim: você está curado, vá. E ele poderia ter ido, porque ele sabia que ele curado, ele podia restaurar a história dele. Ele poderia até ir lá e falar assim: ó, tá vendo? Vocês mandaram eu calar a boca, ó, aqui, tô curado, ó. Tá vendo? Vocês ficaram aí me humilhando, agora eu tô curado. Agora eu posso. Ele podia ir lá jogar na cara das outras pessoas, mas ele não estava nem aí para isso. Porque ele sabia que uma pessoa curada transborda cura. Não transborda sofrimento, não transborda amargura, tristeza, sofrimento. Esse era o velho Bartimeu. Ele não precisava mais disso. Ele queria transbordar, era alegria, era cura, era vida nova. Para que ficar remoendo o passado que já passou? Ele queria transbordar um renovo. Ele queria daqui para frente. E a Bíblia diz que ele foi caminhar com Jesus. Ele deixou toda a vida dele para trás. Ele poderia ter tentado restaurar uma família. Ele poderia ter tentado voltar no antigo trabalho ou começar a trabalhar de novo. Ele poderia ter tentado começar um novo trabalho, começar uma nova família. Sabe, ele poderia fazer tantas coisas. Mas ele quis o quê? Seguir Jesus. Porque ele sabia que não existia um outro caminho. E aqui está algo muito importante na nossa vida como cristão. Quantas vezes a gente quebra um princípio tão importante na nossa vida? A Bíblia diz assim: primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. E às vezes a gente faz tudo ao contrário. Primeiro primeiro meu trabalho, primeiro a minha faculdade, primeiro tantas coisas, depois o reino, depois Deus, depois tantas coisas. Aí a gente vai ver as contas não fecha. Não fecha, porque quem não quebra o princípio te quebra. A Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta. Então, se Ele deu um princípio e nós não seguimos esse princípio, Ele não vai nos prosperar. Ele não vai nos abençoar, porque nós não estamos seguindo os princípios. Quando você segue os princípios do Senhor, que é primeiramente Ele, primeiramente as coisas dEle, primeiramente seguir a vontade dEle, isso é específico para cada um. Isso é você e Deus. É você orar diante do Senhor e falar: Senhor, qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor quer de mim? Cada um tem um propósito, cada um tem um chamado específico com Deus. Cada um, Deus vai entregar um propósito diferente. É você e Ele. Quando você está alinhado ao propósito do Senhor e você coloca diante dEle e começa a viver alinhado, colocando o reino dEle em primeiro lugar, você começa a ver magicamente as coisas caminharem segundo a vontade dEle. Aí a matemática parece não fechar, mas no final fecha, porque a gente não entende. A matemática de Deus não se explica, mas começa a sobrar, começa a multiplicar,
Começa a acontecer as coisas que você fala, meu Deus, eu achei que não ia dar certo, começou a fluir, começou a acontecer. É Deus. É Deus prosperando, é Deus abençoando, é Deus abrindo as portas. É um milagre acontecendo porque você está seguindo princípios. Foi o que Bartimeu fez. A palavra do Senhor não fala. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que ele começou a seguir o Senhor ali, portas se abriram na vida dele. Porque ele seguiu princípios. Então é isso que nós precisamos nessa noite. Pedir para o Senhor para que nós venhamos ser curados dessa cegueira espiritual, dessa cegueira emocional que tem nos paralisado, que tem nos deixado à beira do caminho. Em qual momento da sua vida você ficou cego? Em qual momento na sua vida você ficou paralisado? Foi no ventre da sua mãe? Foi na sua infância? Foi na sua adolescência? Foi na sua vida adulta? Foi no seu casamento? Em que momento na sua vida você ficou cega? Qual é a cegueira que tem te movido nesse dia? Jesus, ele tem um encontro marcado com você nessa noite. E ele quer te curar. Só que ele está te fazendo uma pergunta como ele fez de Bartimeu nessa noite. O que tu queres que eu te faça? Depende de você. Depende de um posicionamento seu. Se você quiser ser curado, você precisa dizer, Senhor, eu quero ver de novo. Pede para Ele que você quer ver de novo. Pede para Ele te ajudar a escrever uma nova história. E a partir daí, larga essa capa. Se entrega sem reserva para o Senhor. Não importa como você chegou. Não importa o que você fez antes de você entrar aqui. Não importa quais são os nossos pecados. Não importa. O Senhor está te chamando do jeito que nós estamos. E Ele vai nos purificar. Ele vai nos limpar. Ele vai nos libertar. Ele só quer o nosso posicionamento. Ele só quer um coração humilde, disposto. A palavra diz que Ele não lança fora um coração contrito. Ele quer você por inteiro. Ele não quer você pela metade. Um dia aqui, um dia lá. Ele quer você por inteiro. Hoje é dia de decisão. Chega de correr atrás do vento. Chega de correr atrás do vento. Um novo ano se inicia. Vamos começar um novo ano com uma nova mentalidade. Colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Afirmando um posicionamento diferente. Como um cristão. Como meu marido disse aqui. Nós não somos santos. Ninguém é santo. Todo mundo peca todos os dias. Mas nós buscamos santidade no Senhor. Pedindo para Ele todos os dias. Para que Ele nos ajude a buscar nele. Para que Ele nos ajude a caminhar com Ele. Para que Ele nos ajude a seguir os passos dEle. Não é fácil. Mas se você quiser, Ele te ajuda. Eu vou pedir para o meu esposo louvar o louvor. E eu gostaria muito que vocês